Há duas verdades sobre a finitude humana que jamais podemos perder de vista, principalmente quando o objetivo é planejar o futuro. Duas verdades que, diante do desafio de planejarmos o nosso futuro, nós não podemos deixar de vista, de ver. Primeiro, a ignorância do futuro. Somos ignorantes com relação ao dia de amanhã. Não sabemos o que vai acontecer no futuro. Isso me faz lembrar, há 15 anos atrás, quando me disseram o seguinte: Jonas, dê prioridade para a sua lua de mel. Tudo o que você puder fazer, faça ali, ser o melhor lugar do mundo. Bom, eu me planejei para isso. E a primeira coisa que eu planejei foi o lugar. Na época, nas minhas condições, e no contexto da época, era Porto de Galinhas. Porto de Galinhas é um lugar lindo do nosso Brasil. Não é? Então, quando eu planejei, pensando com a Ju e etc., a viagem, eu imaginava, né, o lugar que a gente tinha escolhido. Você começa a planejar, você começa a ter uma imagem daquilo. Então você vê aquele sol de rachar, aquela coisa linda, maravilhosa. Você sabe aquele mês que Pernambuco ficou debaixo d'água, lama para tudo quanto é lado? Então, foi aquele mês que a gente casou e a minha lua de mel com a Ju. Ela foi maravilhosa, justamente por causa disso. Justamente por causa disso. Mas a lama, a chuva, a tempestade, não estava no meu plano. Os discípulos de Jesus estão ouvindo Jesus pregar e depois se aquietar. E junto deles as multidões se cercam ao redor dele. E do meio da multidão saem os discípulos, e Jesus vê os discípulos saindo da multidão com uma cara de gente sem esperança. E aí Jesus prega, não para a multidão, mas prega para os seus discípulos. Uma das mensagens, se não a mensagem e o sermão mais importante de todos os sermões já pregados na face da terra, foi o Sermão da Montanha. E lá Jesus, olhando aqueles discípulos desesperados, preocupados com o dia de amanhã, sem saber se teriam o que comer, sem saber se teriam o que vestir, sem saber os rumos que viriam pela frente, Jesus então olha para eles e lhes faz a seguinte pergunta: por que vocês estão ansiosos com relação à vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber e vestir? Não é a vida mais preciosa do que todas essas coisas? Observem, 3 imperativos. O primeiro, observem as aves dos céus. Elas não fazem celeiro, elas não têm poupança. Contudo, vosso Pai Celeste não deixa que elas, em momento algum, passem por necessidade. Por que você acha que toda a sua preocupação poderá acrescentar um dia no curso da sua história? Segundo imperativo, considere como crescem os lírios do campo. Crescem sem serem percebidos pelos homens. No entanto, nem Salomão se vestiu como se vestem os lírios do campo. Não seria o Pai das aves, o Criador dos lírios, também preocupado com vocês? Mas cuidado, porque os pagãos é que pensam assim. Porque os pagãos não têm um pai como vocês têm. Terceiro imperativo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Basta o mal do dia. Para que você está inquieto com o seu futuro? Segundo, não só
precisamos ter consciência de que somos ignorantes com relação ao dia de amanhã, mas é essa ignorância que nos torna preocupados com o dia de amanhã e que faz com que a gente, como aqueles discípulos, se aproximem de Jesus inquietos. Mas, esse é o meu alarme, pela segunda vez. Não só nos chama a atenção com relação ao fato de que estamos preocupados com o dia de amanhã, como existe também um segundo fato, uma segunda verdade importante, e que nos tira e nos rouba a paz e nos faz preocuparmos com o dia de amanhã. Essa segunda verdade é a fragilidade da vida, o quanto a nossa vida é frágil. Jó capítulo 7, versículo 5 a 10 diz o seguinte: é o momento em que Jó está respondendo a Elifaz, quando Elifaz o exorta a aceitar a correção do Senhor, como que dizendo: você está passando pelo que você está passando porque você está em pecado, e Deus está disciplinando você, aceite a correção do Senhor, aceite que Deus está disciplinando você. E então ele responde a Elifaz da seguinte maneira, capítulo 7, do versículo 5 em diante: meu corpo está coberto de vermes e de crostas de sujeira, a minha pele se resseca e as feridas voltam a se abrir. Os meus dias passam mais rápido do que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem esperança. Lembra-te de que minha vida é um sopro, meus olhos não voltarão a ver o bem, os olhos dos que agora me veem não me verão mais, e os teus olhos estarão sobre mim, mas eu já não existirei. Assim como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca voltará a subir, nunca mais voltará à sua casa, nem mesmo o seu lugar o conhecerá mais. Duas verdades, e não podemos desprezar quando planejamos o nosso futuro. A ignorância com relação ao dia de amanhã, a ignorância e desconhecimento com relação ao que vem pela frente, e a fragilidade da nossa vida. Somos mortais, somos como uma fumaça que se desfaz no ar. Será que Tiago tem algo a dizer sobre isso? O que a epístola de Tiago tem a dizer sobre isso? Para que a gente possa ver o que Tiago tem a dizer sobre isso, queria ler com vocês o texto que corresponderá a essas duas verdades sobre a finitude humana que nós não podemos deixar de lado quando planejamos o nosso futuro. Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos, e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância, todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Oremos, meus irmãos. Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, clamamos a Ti, que pelo Teu Espírito, sejamos mais uma vez iluminados e compreendamos as verdades da Tua Escritura. Fala conosco através da Tua Palavra, desvendando os nossos olhos, iluminando, para que saiamos daqui, agraciados pela Tua Palavra, pelo entendimento da Tua Palavra e pela direção que a Tua Palavra nos dá para a vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que a gente acabou de ler trata dessas duas verdades.
E a gente poderia dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte, dedicada à perspectiva da confiança no planejamento. A segunda, dedicada à perspectiva do furo no planejamento. E em terceiro e por fim, a perspectiva da suspeita do planejamento. Comecemos com a primeira parte, a perspectiva da confiança no planejamento. Você note que no capítulo 5, versículo 1, Tiago usa a mesma expressão que ele usa no capítulo 4, versículo 13, que ora lemos. A expressão é: agora, prestai atenção. Somente 2 vezes acontece isso no texto de Tiago, e por uma razão. Ele vem argumentando desde o capítulo 3, versículo 1, argumentando contra e exortando aos mestres da igreja. Começa exortando com relação ao uso da língua, o uso desmedido, destemperado, o uso tortuoso da língua, e uma série de outras implicações desse comportamento desastroso dos mestres, que conclui com a última exortação que vimos na semana passada, quando o Jeff falou sobre a questão da maledicência. Começa Tiago exortando os mestres da igreja com relação à língua, e ele termina a exortação aos mestres falando justamente sobre a questão da língua. Então ele fecha todas as exortações dirigidas aos mestres da igreja, que vai do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 12, e no capítulo 4, versículo 13, ele abre uma nova chave de exortações para um novo grupo que faz parte dessa igreja. E que grupo é esse? O grupo dos empresários, comerciantes, negociantes e ricos da igreja. Quem foi que disse que a igreja é constituída só de pastores? De mestres. Quem foi que disse que a única maneira de expressar a vontade de Deus e servir a Deus é sendo pastor ou mestre? Quem foi que disse que Deus só quer pastores? Não. Deus chama também comerciantes, Deus chama também negociantes, Deus chama também empreendedores. Deus também se preocupa e vai e investe na vida de pessoas que são chamadas para serem empreendedoras, para serem empresários, para serem pessoas que vão lidar com o comércio, que vão lidar com o único objetivo que realmente importa no comércio, que é a coisa chamada lucro. E isso é um tema difícil para ser tratado na igreja. Porque, em primeiro lugar, a gente poderia dizer o seguinte: estaria Tiago criticando, porventura, os negociantes pelo fato puramente de eles serem negociantes? Estaria, portanto, Tiago excluindo da igreja empresários, empreendedores, pessoas preocupadas em ganhar dinheiro? Estaria Tiago excluindo da mensagem do Evangelho aqueles que se preocupam em prosperar? Parece que a preocupação de Tiago não é com relação ao fato de negociantes desenvolverem todos os seus planejamentos estratégicos para, no fim, obterem lucro. Parece que a preocupação do Tiago é outra. E para a gente entender que preocupação é essa que incomoda Tiago, a gente precisa observar alguns aspectos importantes desse texto. E o primeiro deles começa dizendo: agora prestai atenção, vós. Vós quem? Vós que dizeis. Então a gente tem aí os comerciantes que apresentam aí todo o itinerário de um planejamento estratégico, né? Se você olhou aí bem o versículo de número 13, você tem o anúncio do planejamento, a definição da data, a definição do lugar, a definição dos prazos, das ações e dos resultados. Não é isso? O planejamento está aqui. O que eles fazem? Anunciam esse planejamento, eles definem uma data, hoje ou amanhã, vai começar essa ação, definem um lugar, a cidade que eles vão negociar, estabelece prazos, 1 ano,
não é isso? E define, inclusive, resultado. Qual é o objetivo? Por que a gente está fazendo tudo isso? Porque a gente quer lucro no final. Então, o objetivo daquele planejamento era obter lucro. No entanto, a preocupação de Tiago não era com o fato de que aqueles homens estavam negociando para obter lucro. Não há nada de errado em desejar lucrar. E muito menos é errado não planejar, ou planejar, por exemplo, melhor dizendo. Ou seja, seria um equívoco planejar? Seria um equívoco empreender? Não. Tiago não vê problemas no empreendimento, não vê impedimento na finalidade do lucro. Mas o que causa indignação a Tiago é o excesso de confiança dos cristãos no planejamento. Por quê? Se você não é um cristão, é compreensível que você tenha uma excessiva confiança no seu planejamento. Porque você vive como se Deus não existisse. Você vive como autônomo. Você vive como alguém que dá as cartas da sua agenda. Então você simplesmente está sendo consistente com o seu modo de viver. Você aposta suas fichas no planejamento. Você acredita no seu planejamento. E tem uma excessiva confiança no seu planejamento, e você está sendo consistente em ser excessivamente confiante no seu planejamento, porque você vive como se Deus não existisse. Mas os cristãos não podem viver assim. Os cristãos não podem planejar como se Deus não existisse. Os cristãos não podem fazer planos como se Deus não existisse. O cristão que faz planos e confia demasiadamente em seu planejamento, ele não está sendo consistente, pois vive e planeja as coisas como se Deus não existisse. E isso mostra a hipocrisia de um cristão que planeja e confia excessivamente no seu planejamento, tão excessivamente, tão obsessivamente, que se não der certo, se não for conforme o seu planejamento, acabou, deu tudo errado, não dá mais certo, vem o desespero, vem a angústia. Na verdade, se a gente pudesse resumir em uma palavra, o diagnóstico de Tiago, daqueles comerciantes cristãos, é aquilo que hoje nós chamaríamos de ateísmo prático. Cristãos que professam com sua boca que creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse, não praticam o ateísmo com a boca, praticam o ateísmo com os atos. E lembre-se que Tiago está preocupado com o valor dos atos e não com o valor das palavras. Tiago está preocupado com o fato de que as palavras, elas podem ser combinadas, elas podem ser ditas, elas podem estabelecer visões, elas podem estabelecer imagens, ela pode estabelecer prospecção, mas elas não realizam, elas não são reais, elas não são concretas, elas não lidam com a vida real como ela é. Então Tiago está preocupado com o fato de que cristãos não podem só pensar a fé, eles têm que viver aquilo que eles pensam, eles têm que viver aquilo que eles professam, eles têm que viver conforme aquilo que eles dizem acreditar. Então não faz sentido um cristão planejar como se Deus não existisse e confiar que meramente o seu planejamento vai lhe dar os resultados finais que ele tanto deseja. Para corrigir essa contradição dos cristãos comerciantes, dos cristãos que viviam de negócios, Tiago, então, mostra o furo dos planejamentos, mostra o furo do planejamento daqueles cristãos, e isso nos leva à segunda parte do texto,
a perspectiva do furo do planejamento, que está exatamente no versículo de número 14. E ali a gente descobre as duas razões pelas quais aqueles cristãos estavam confiando demasiadamente nos seus planejamentos. E talvez esta seja a razão pela qual você, meu irmão, você, minha irmã, tem confiado tanto nos teus planejamentos que você já não consegue mais ver a mão invisível de Deus. Talvez essas duas razões expliquem o porquê você não consegue confiar mais em Deus. Essas duas razões talvez expliquem por que você se desespera quando as coisas não acontecem conforme você planejou ou conforme você quer. Essas duas razões também talvez expliquem o porquê você é tão ansioso com as coisas da vida. Talvez essas duas razões expliquem muito mais sobre quem você é do que aquilo que você faz. Talvez essas duas razões explicitem muito mais diante de você, não os seus desejos, mas os seus ídolos. Essas duas razões explicam o motivo pelo qual um cristão, mesmo professando a sua fé em Jesus, acredita mais no seu planejamento do que na mão invisível de Deus. Primeira razão, versículo 14, parte A. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. A primeira razão, a falta de consciência da ignorância do futuro. Quando nós arquitetamos um planejamento e achamos que esse planejamento deve e vai acontecer conforme imaginamos, nós estamos agindo de uma maneira ingênua, pueril. É infantil no sentido de não conseguirmos maturidade suficiente para pensarmos que os nossos planejamentos, eles não condizem com o real. Mas os planejamentos podem sim representar a angústia do nosso coração. Coração daqueles que se sentem mal por andar à deriva, que se sente perturbado por não ter um objetivo na vida, que se sente desconfortável com o fato de que eu posso acordar amanhã e simplesmente olhar para o meu trabalho, olhar para tudo que eu estou fazendo, todos os meus planos, e nada disso fazer sentido, e eu só me ver entregue aos desgastes emocionais e físicos de um trabalho cáustico todos os dias, sem sentido algum. Então o planejamento é como um ansiolítico. Ele funciona como uma espécie de calmante para quem está nervoso, para quem não consegue viver, não é? Sem um planejamento. Eu preciso saber o que eu vou fazer no dia seguinte, porque senão não vai dar certo. Então, parece que a ignorância do futuro é uma das razões pelas quais muitos de nós deveriam se prostrar diante de Deus em confiança naquele que conhece o futuro, que desenha o futuro, que faz com que as coisas aconteçam conforme a sua vontade. O Senhor do tempo, o Senhor da história, o Senhor que faz as coisas como lhe apraz, que nunca chega atrasado, que nunca demora para chegar, porque chega na hora que tem que chegar, porque chega na hora certa, na hora perfeita, naquela hora que nós consideramos ser a hora derradeira. Como é difícil ser temporal, como é difícil ser preso ao tempo. Ah, se pudéssemos ter mais 5 horas por dia. Como a gente quer tempo. Ah, se a gente pudesse comprar o tempo. Ah, se a gente pudesse acrescentar com a nossa preocupação um dia só no nosso calendário, já nos traria alívio. Mas estamos presos ao tempo. E o tempo, quando passa, o tempo, quando corre, ele é o anúncio das nossas angústias. Porque o tempo passa e se a gente não vê as coisas acontecendo, se a gente não vê o mundo girando ao nosso redor e as coisas funcionando para que a nossa alegria seja plena, então começamos a nos desesperar.
eu me dirijo nessa noite, principalmente aos escravos do tempo, que estão olhando para o relógio o tempo todo, inclusive não vendo a hora de terminar esse sermão. Eu estou falando para aqueles que não conseguem descansar em Deus. O sermão de hoje, ele vem acompanhado de uma boa notícia. E a primeira boa notícia que eu quero dar a você é de que o Senhor do tempo tem o tempo todo em suas mãos. O melhor lugar para você descansar é nas mãos do Senhor do tempo. A primeira boa notícia é de que se você crê em Deus, a primeira consequência prática que você vai ter na sua vida é descanso. E só descansa quem confia. Mas não é só da ignorância do tempo que eles sofrem. Segunda coisa que eles sofrem, a parte B do versículo 14. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Portanto, ele fala da fragilidade da vida, de como a nossa vida é breve, de como a nossa vida passa. Os nossos planejamentos expressam talvez muito mais ignorância sobre quem nós somos do que o que nós somos. Quando nós planejamos, e no nosso planejamento expressamos ali apenas a nossa angústia, nosso desespero, a nossa ansiedade, apostamos no planejamento como o único caminho que, se acontecer, seremos felizes. Esse é o problema daquele que confia demasiadamente no planejamento. Ele apostou que a felicidade só será obtida se esse tal planejamento acontecer. Você está prostrado diante de um ídolo e ainda não viu. Ídolos têm pés de barro, eles caem, todo o planejamento cai como um ídolo. O problema é que quando um planejamento que é como um ídolo cai, se você é um idólatra, não é só o ídolo que cai, você cai junto com o ídolo. Porque você é como um ídolo. O idólatra é sempre como um ídolo. Tem boca e não fala. Tem olhos e não vê. Tem ouvidos e não ouve. Tem pés de barro como de um ídolo. O planejamento, então, representa a fuga de alguém. E a confiança também, de alguém que deposita nesse planejamento a única possibilidade cristalizada da felicidade. Então, a pessoa escravizada pelo planejamento, ela entende o seguinte: minha felicidade agora está debaixo da realização desse planejamento. Se ele não acontecer, não vou ser feliz. Esse planejamento, em geral, ele é feito por pessoas que acham que nunca vão morrer, que acham que nunca vão ficar doentes, que acham que nunca vão envelhecer. Você vai envelhecer, meu irmão. Todos nós vamos conhecer a velhice. Todos nós vamos conhecer a passagem do tempo. Você não vai conseguir eternizar esse sonho louco que você tem dentro de você de permanecer quem você mais gosta de ser. O tempo vai passar. E ele manda a conta. E a conta que ele manda não é se você cumpriu corretamente o planejamento. Não é se você fez corretamente conforme o planejamento que você fez. Mas se independente do planejamento, você fez o que era certo. Você fez o que era correto. Você realizou exatamente aquilo que precisava ser realizado. Nessas horas, a gente pode perceber, para nossa maior tristeza e nossa maior angústia, a perda do tempo. A perda de tempo que significa realizar planos e estratégias para o futuro, fundadas unicamente na nossa insatisfação com o presente. O pior tipo de planejamento é aquele que responde à angústia do nosso presente. Jonas, onde você quer chegar? Finalmente na terceira parte do nosso sermão, que é aquela em que
com todo o amor do mundo, eu quero convidar você, por que não desafiar você, a suspeitar dos seus planejamentos, a sabotá-los, a não se submeter a eles. Eles não são o Senhor da sua vida. Não são eles quem dizem a você quem você é. Então eu estou provocando a rebelia. Eu estou te chamando à desobediência. Eu estou te convocando a desobedecer seu ídolo. Eu estou te convocando e desafiando a dar as costas, a resistir ao seu ídolo. Mas Jonas, você não disse no início que o problema não é o planejamento? Verdade! Verdade! Não estou dizendo para você, abaixo ao planejamento. Vamos criar aqui uma campanha, diga não ao planejamento. Nada de planejamento estratégico. Se você trabalha com negócio, se você é um homem de negócio, se você é uma mulher de negócio, se você trabalha no mercado financeiro ou qualquer outra coisa desse mundo, estou te libertando. Libertando dos planejamentos. Nunca mais. Diga não aos planejamentos. Pronto, você já não é mais um adicto. Não. Seria louco se eu dissesse uma coisa dessas. Porque se a gente planeja, é porque isso também reflete a imago Dei. Um Deus que planeja. Um Deus que cria, mas não cria sem sabedoria. Um Deus que ao criar, estabelece uma ordem na criação. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo outro. Mas no sétimo dia eu descanso. No sétimo dia eu desfruto. Não é errado planejar. Não é errado pensar no futuro. Não é errado pensar no dia de amanhã. Não é errado fazer cálculos. Não é errado prospectar. Jonas, então onde está o erro? Onde está a falha? Onde está o furo? O furo está no fato de que todos os nossos planejamentos, quando eles são demasiadamente confiáveis, eles se tornam confiáveis não porque cremos em Deus, mas porque cremos neles. Veja o que diz o versículo de número 15. O versículo de número 15 é a resposta para toda a nossa ansiedade com relação aos planejamentos. Veja o que diz o versículo 5. Em vez disso, deverias dizer... O que eles dizem logo de cara? Eles dizem o seguinte: hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Pronto, ele dá o programa todo, a trilha toda do planejamento. A primeira coisa que eles falam é o planejamento. O que eles lembram logo de cara? Os prazos. O que eles lembram de cara? O objetivo. O que eles lembram de cara? A finalidade última. O que eles olham logo de cara? As coisas que eles vão adquirir se eles seguirem aquele planejamento. Então o que eles dizem logo de cara? O planejamento. Em vez disso, Tiago está dizendo para eles o seguinte: vocês deveriam fazer o contrário. Vocês deveriam colocar uma frase antes de tudo aquilo que vocês disseram. E a frase é a seguinte: se o Senhor quiser. Já viu o tal do se Deus quiser, irmãos? Se Deus quiser, eu vou lá na igreja domingo. E o cara vem, depois de dois meses, ele aparece. Esse se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus virou uma espécie de expressão popular que a gente usa, não é, quase como uma espécie de eufemismo, né? Para a gente não se livrar daquela culpa de dizer, não, eu faço mesmo e aconteça, ponto final, não. Tudo bem, mas se Deus quiser. Óbvio que o Tiago não está dizendo para você o seguinte: se você tem um planejamento estratégico e você não colocou essa frase logo no início, vai dar tudo errado. Então pega lá todo o seu planejamento que você fez, todo ele, e só põe a frase na frente, acabou, está resolvido. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago não está dizendo que é um erro de redação no planejamento. Tem um problema na redação do seu planejamento, está faltando colocar a expressão, se Deus quiser. Não. O que Tiago está dizendo é que todo aquele planejamento foi feito sem que antes de todo o planejamento eles considerassem a vontade de Deus. Meus irmãos, quando a gente vai analisar o livro de Lucas, por exemplo, o Evangelho de Lucas, e a gente fica pensando em Jesus, o início do ministério de Jesus. Jesus vai começar o grande empreendimento do reino de Deus. Não é?
E o que dá o começo a tudo isso é o batismo. Jesus é batizado, é conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto, ele passa pela primeira prova, e aí começa a estratégia do Filho de Deus. A estratégia do Filho de Deus é simplesmente criar um povo, que é você hoje. E para criar esse povo, que hoje é você, e que aconteceu porque Jesus seguiu a estratégia de Deus, para criar esse povo, Jesus precisava primeiro escolher algumas pessoas. A Bíblia não diz que Jesus foi lá e disse assim, olhando bem as circunstâncias, fazendo os cálculos e olhando bem aqui o quadro, as variáveis, não é? Analisando tudo, esse aqui vai me ser um bom discípulo, esse aqui vai me ser um bom discípulo. Não, esse aqui é casca grossa, esse aqui vai me trair. Não, tira esse daqui, que esse aqui não entende nada do que eu falo. Faz uma semana que eu estou falando aqui, esse cara não entendeu nada do que eu estou falando. Não, tira esse. Vamos pegar esses daqui. Não. A Bíblia diz que Jesus passou uma madrugada inteira orando. Meu irmão, se Jesus, que é Deus, antes de escolher aqueles a quem Ele usaria como instrumentos para estabelecer os próximos passos da constituição do povo de Deus, e antes disso tudo Ele orou, por que, meu irmão, você está planejando sem Deus? Tiago não está contra você planejar. Tiago não está dizendo que é contra os seus negócios. Está dizendo o seguinte, abandone os seus negócios e vire pastor. Não faça isso, pelo amor de Deus. Experiência própria, brincadeira. Não faça isso. Todas as vezes que eu vejo pessoas assim, quando entram na igreja, né, elas ficam todas assim, nossa, que legal, evangelho, quero ser pastor. Mas quem disse que para você servir a Deus você precisa ser pastor? Para ser pastor tem que ter vocação para isso. Assim como para ser um economista, para ser um advogado, para ser um profissional liberal, para ser qualquer pessoa que atua na esfera pública ou na esfera privada, seja lá onde for, ela precisa ter vocação para isso. Um exemplo que eu gosto muito de citar quando eu penso nisso é C.S. Lewis. C.S. Lewis não era pastor. C.S. Lewis era um professor universitário. Os professores universitários podem dar glória a Deus. Você pode servir a Deus, não é? Com o que você faz de melhor, ensinando. Quem foi que disse que para servir o reino de Deus, nós temos que simplesmente ocupar aquelas funções de ofício da igreja, ou diaconia, ou presbitério? Não, meu irmão. Se você é um negociante, se você é um profissional liberal, você pode ser usado por Deus para glorificá-lo. Tiago não está sendo contra aqueles que estão dedicados na sua profissão, não. Mas Tiago está preocupado, porque ele não está conseguindo ver diferença entre os cristãos e os ímpios. Porque quando os cristãos e os ímpios estão planejando, eles estão planejando os dois com base na mesma moeda, a moeda da angústia, a moeda da insatisfação. E ele está exortando os irmãos da igreja para que não planejem como os ímpios planejam, para que antes de planejar, eles façam o que Jesus fez. Senhor, se for a tua vontade. Quando a gente diz, Senhor, se tu quiseres, não é só uma frase, é um jeito de viver. Quando você vive submisso à palavra de Deus, submisso a Deus, você vive de uma maneira diferente. Você não pode ouvir Deus dizer, é errado, e você continuar no erro. O que marca a conversão de alguém e sinaliza a conversão de alguém é o gesto de obediência e submissão a Deus. Submeter-se a Deus é o ato mais importante que expressa a conversão de alguém. Todos aqui que ouviram pelo menos uma vez o Evangelho e tiveram em seus corações o testemunho interno do Espírito, e se deparando com a sua vileza do coração e o seu pecado, se arrependeram dele. E em fé, com fé em Jesus Cristo,
confessaram a sua fé em Jesus e entregaram sua vida, seu corpo, tudo para Jesus. Você lembra o dia que você fez isso? É esse dia que você precisa lembrar todos os momentos em que você começar um empreendimento na sua vida. Porque é aquilo ali que tem que dar o tom de todos os nossos empreendimentos. Porque aquilo ali representa não um teatro, mas uma mudança de vida. Jonas, eu estou aqui hoje pela primeira vez, nunca ouvi o Evangelho. O que é o Evangelho de Cristo Jesus? O Evangelho de Cristo Jesus é uma boa notícia. E essa boa notícia só faz sentido se as pessoas estiverem desesperadas. E a grande pergunta é, por que elas estão desesperadas? Elas estão desesperadas porque elas se depararam com o absurdo da vida. De que quando elas observam, por exemplo, que não conhecem o dia de amanhã, e que elas vão morrer um dia, elas se perguntam pelo sentido das coisas, o porquê elas estão fazendo o que elas estão fazendo, por que elas estão escolhendo os caminhos que elas escolheram, por que elas optaram pelos caminhos que elas optaram. Então, em meio ao desespero, elas se perguntam, por que esse mundo é tão desordeiro, por que esse mundo está em desordem, por que as coisas não fazem sentido, por que minha vida não faz sentido, o que há de errado nesse mundo? A gente descobre que o que há de errado nesse mundo é fruto da desobediência. É fruto de um ato de desobediência ao senhorio de Deus sobre todas as esferas. E esse ato de desobediência não se reduziu apenas às implicações pessoais, mas implicações cósmicas. O mundo inteiro, por causa desse ato, padece dessa desordem. E nós estamos nesse mundo desordenado. E a boa notícia é de que essa desordem toda que existe no mundo, um dia vai ter o seu fim. E ela vai ter o seu fim, porque Deus enviou em primeiro lugar Jesus Cristo, para corrigir o primeiro ato errado, o ato de desobediência, e converter esse ato de desobediência em um ato de obediência. E em obediência a Deus, Jesus fez o que Deus queria. Jesus fez o que precisava ser feito, mas segundo a vontade de Deus. Jesus não deixou de manifestar o seu desejo e sua vontade. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. É este Jesus que, vindo ao mundo, cumpriu a maior de todas as obras que alguém poderia cumprir. Que em obediência morreu na cruz e verteu seu sangue para nos salvar. Esse Jesus que em obediência ao plano de Deus, o plano de salvação de Deus, submisso à vontade de Deus, deu seu sangue, não para que você fosse protegido do mal olhado, não para que você fosse protegido da inveja, não para que você fosse protegido de assaltantes, que você fosse de alguma forma bloqueado por qualquer espécie de energia negativa. Não! O sangue de Jesus derramou para cobrir a sua multidão de pecados e dizer para você que Deus não está lutando contra você, de que Ele está em paz contigo, porque quando Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue do seu Filho. A boa notícia é de que se você crê nisso, a boa notícia é de que, crendo em Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, professando a sua fé em Jesus, você vai fazer parte desse povo de Deus. E o povo de Deus não caminha nessa terra sem direção. Caminha numa terra estranha, mas caminha guiado por Deus. É um povo diferente. Por quê? Porque o outro povo anda segundo o seu próprio coração, anda segundo os seus próprios desígnios e segundo a sua própria insatisfação e angústia. Mas o povo de Deus não anda assim. O povo de Deus tem uma direção. O povo de Deus tem um Senhor.
O povo de Deus tem alguém a se submeter. O povo de Deus tem alguém em quem confiar. O Senhor do tempo, o Senhor da história, é o Senhor que pode colocar o dedo no teu planejamento e bagunçar tudinho, só para que a vontade dEle prevaleça. Isso aconteceu quando há 2000 anos atrás, um jovem casal, com seus planos, suas estratégias, com as datas estabelecidas, casamento marcado, tudo na mais perfeita normalidade de acordo com o planejamento. De repente, estou grávida. Como assim? Como assim? Não. Como se explica um evento desse? Quem esperaria um evento daquele? Como eles poderiam esperar o que aconteceu? Como você pode planejar o que aconteceu? Como você pode dizer o seguinte: não, Senhor, olha, não está conforme o meu planejamento. Seguinte, esse filho aqui não é meu. Esse filho aqui, olha, não tive nada, não tem nada a ver com isso. Meu planejamento é este. Não. A reação daquela mulher foi outra. A reação daquela mulher é a reação de quem tem paz com Deus. É a reação de quem tem confiança em Deus. De que sabe que quando Deus põe o dedo na história, no seu planejamento, e faz assim, ó, e bagunça tudo, e faz tudo virar de ponta cabeça, consegue descansar, e consegue dizer: Tu és o Senhor do tempo. O Senhor conhece cada segundo deste planeta, deste universo todo. O Senhor conhece a minha estrutura, sabe que sou pó, sabe que sou como uma fumaça que se desfaz. Tu me conheces, sabes por que estou passando por tudo isso. Confio em Ti. O duro é aceitar assumir a criança. Quando a gente só quer assumir o planejamento. Talvez a suspeita do planejamento seja o único caminho pelo qual você vai hoje ouvir a voz de Deus, no meio da frustração de todo o seu planejamento. Minha oração é para que haja uma frustração coletiva de planejamentos aqui. Para que esse povo seja santo. Para que esse povo seja pacífico. Para que esse povo mostre para todo mundo por que vale a pena confiar em Deus. Jonas, Deus colocou o dedo no meu planejamento. Eu estou igual Maria, mas eu não estou com a fé de Maria. Eu ainda estou preso ao planejamento. E eu não consigo acreditar que eu vou ser feliz depois de toda essa tempestade. Tem duas coisas que eu quero dizer para você e com isso encerrar nosso sermão. Versículos 16 e 17. São duas exortações. Primeiro, vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Se você não consegue confiar em Deus, a razão que explica o porquê você é tão escravo do planejamento é uma só: orgulho. E como a gente viu no versículo 10, no capítulo 4, a palavra de Deus diz: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo, resiste ao orgulhoso. Primeira coisa que eu quero encorajar você a se humilhar diante de Deus. Se hoje você está no meio de uma tempestade, seus planejamentos e planos de futuro, todos eles foram por água abaixo, e você está só com os cacos, primeira coisa, dobre os seus joelhos, se humilhe diante de Deus e confie nele. Ele sabe o que faz. Segundo, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Segunda coisa que Tiago encoraja
é a de que eles não apenas entendam, não apenas digam, não apenas pensem o que eles devem fazer. Eu sei que agora eu tenho que confiar em Deus. Não. O que Tiago está dizendo é confie em Deus. Uma coisa é você dizer hoje, eu confio em Deus. Uma coisa é você saber que você precisa confiar em Deus. Outra coisa bem diferente é confiar em Deus. E para confiar em Deus, você não precisa abrir a boca. Os teus atos vão demonstrar essa confiança. É preciso confiar em Deus, de que no dia mau, a sua mão poderosa irá nos proteger. De que o mundo todo pode cair ao nosso redor. De que os nossos planejamentos podem dar errado. Mas que bom que eles podem dar errado. E o plano de Deus dá certo. Porque é o plano de Deus, só esse plano, que te fará feliz. Como não lembrar de Jó? O tempo todo, na mente de Tiago está Jó. Imagine, se coloque no lugar de Jó. Todos os planos, filhos, tudo bem na vida dele, tudo em ordem. De repente, furacão, perde tudo, perde até a sua saúde. A maior prova de Jó representou a prova da confiança. Jó é o exemplo da confiança no Senhor. Ele é o exemplo para mim e para você hoje, de que é possível ver o planejamento todo se acabar diante de nós, confiarmos no Senhor e saber que no final, o final dessa história pertence a Ele e não a nós. Jonas, eu preciso dessa paz, eu preciso dessa confiança. Eu quero orar com você. Você percebeu que eu não disse que eu vou orar por você, né? Faz tanta diferença isso. Orar por e orar com. Eu só poderia orar por se isso não me interessasse. Mas isso também me interessa. Quero orar com você, para que Deus nos dê paz. Nos dê paz. Se você foi desafiado nesse sermão a pensar sobre isso, eu queria indicar esse livro do Jerry Bridges. Chama-se Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Se você deseja pensar mais sobre esse sermão, sobre o que isso significa para a sua vida, seja num discipulado, seja conversando com um irmão da igreja, eu quero encorajar você a ler esse livro junto com seu irmão, com sua irmã, e vocês juntos poderem desfrutar de uma leitura que eu considero extremamente edificante para aqueles que estão passando por dificuldades e frustração com seus planos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque ela nos exorta a confiar em Ti. Senhor, confessamos o nosso maior pecado, que é o orgulho e a falta de confiança. Somos orgulhosos, não queremos dar o braço a torcer de que o Teu planejamento é melhor do que o nosso. Mas hoje, Senhor, queremos suspeitar dos nossos planejamentos. A começar fazendo esses planejamentos a lápis, para que eles sejam corrigidos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ouvir Tua voz, confiar na Tua palavra e saber que mesmo no dia mau, tudo está debaixo da Tua providência e nada acontece sem que o Senhor esteja ali por trás de toda a história. Não entendemos, Senhor, e não enxergamos a Tua mão invisível no dia mau, mas temos Tua palavra, e é com base nela que queremos confiar em Ti.
mesmo não entendendo o teu plano, mesmo olhando para tudo que está acontecendo e frustrando todos os planos e dizendo: Senhor, não sei como que o Senhor vai me fazer viver isso aqui, mas confio em Ti e na Tua graça. Que o Senhor nos ajude, Pai, a confiarmos em Ti, mais do que nos nossos planejamentos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.